O que meus pais queriam que eu fizesse não era o meu sonho, não era o chamado de Deus para minha vida. Você nunca vai conseguir produzir nada em silêncio. Você esquece que Deus não precisa de uma situação perfeita para fazer um milagre. Sem querer desmotivar você. Sai da casa dos seus pais o mais rápido possível. Eu vou explicar para você os motivos e eu quero que você veja se você vai se identificar com isso. É uma conversa olhando no seu olho. Tenho certeza que pode mudar a sua mente, pode mudar a sua forma de pensar. Meu nome é Rafael Paloski, eu tenho 19 anos, eu sou casado, eu e minha esposa, nós saímos de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, viemos para Santa Catarina, em Itapema, moramos juntos aqui e trabalhamos juntos com a internet. Deus que fez tudo isso, quando eu mudei o foco, tirei o foco do dinheiro, do sucesso, coloquei o foco em Deus, tudo isso começou a vir por consequência. Deus começou a fazer muito na nossa vida e continua fazendo até hoje, porque nós caminhamos com Ele, caminhamos no sentido, na direção de Deus, do caminho de Jesus. Então isso é o melhor conselho que eu posso dar para você. Tem outros vídeos aqui no perfil falando sobre a nossa operação, tem várias dicas, então eu aconselho que depois desse vídeo você entre no perfil e veja outras várias formas de fazer dinheiro com a internet, que eu tenho certeza que algumas dessas formas podem ajudar muito você, se você colocar em prática. Por que você tem que sair da casa dos seus pais o mais cedo possível? Quando você está na casa dos seus pais, você vai ter sempre alguém batendo na sua porta, querendo saber qual é o projeto que você está fazendo. Você nunca vai conseguir produzir nada em silêncio. Você vai querer produzir algum conteúdo para a internet, muitas vezes, e você não vai conseguir se soltar, porque sabe que estão escutando no outro lado da porta. Você não vai conseguir falar com tanta sinceridade, não vai conseguir falar certas coisas, porque todo mundo está escutando, a sua família está escutando do lado de fora, pode ficar com vergonha, é normal. Às vezes você vai ter que contar para os seus pais qual é esse projeto novo que você está fazendo, porque eles vão estar sabendo o que você está fazendo, vai ter aquela pressão deles pedindo para você o que você está fazendo da vida, o que você vai fazer, quais são os seus projetos. Você vai ter sempre aquela pressão, aquela cobrança. E muitas vezes você vai contar quais são os seus planejamentos, o que você pensa, que você está iniciando tal projeto, e eles podem, sem querer, desmotivar você. E aí você pensa assim, é verdade, eles estão certos, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu vou seguir no que eles estão falando aqui. Mas muitas vezes o que os seus pais querem que você siga, não é o que Deus quer que você siga, não é o seu sonho também. Então você não é tudo que você vai ter que escutar dos seus pais. Porque é você que vai viver e não eles. E se você está na casa dos seus pais, você vai viver com essa cobrança, você vai viver com essa pressão de ter que contar tudo para eles e não conseguir produzir nada em silêncio, só você e Deus, montar um projeto sozinho, você e Deus. Os seus pais têm preocupações com você, não é por mal, mas esse excesso de preocupação, eu falo isso por experiência própria, isso pode afetar você, pode desmotivar você. Você parece que cai na real deles e você pensa, não vou fazer, não estou no ambiente, a minha situação não condiz com isso, mas você esquece que Deus não precisa de uma situação perfeita para fazer um milagre. Deus não precisa de um ambiente perfeito para fazer você prosperar, para fazer você levar a palavra dele para o mundo inteiro. Não precisa de um ambiente perfeito para fazer as coisas mudar. Deus é Deus, Deus faz milagres, mas você não pode usar ele como garçom. Você tem que se aproximar pela verdadeira felicidade, pelo propósito, pelo chamado e não por querer algo em troca. O resto vem por consequência, mas não é o mais importante. Você tem que buscar a Deus acima de tudo, acima de tudo. Essa vida é tão passageira, essa vida é curta. Você precisa buscar a Deus e garantir uma eternidade com Ele. É uma eternidade inteira que você tem que garantir. O que tem aqui ninguém vai levar. E tudo isso vai vir por consequência quando você se aproximar dele. É por isso que eu aconselho que você saia da casa dos seus pais. Muitas opiniões são muito diferentes. Eu tive que bater de frente com os meus pais em questão de faculdade, porque eu não queria fazer faculdade e para eles era óbvio que eu precisava fazer. Inclusive até meu pai falava para mim, é óbvio que vai fazer, não tem discussão, isso não tem escolha. Mesmo eu não querendo fazer, sendo maior de idade, ele falava isso, não tem escolha não fazer faculdade. Só que eu até iniciei uma faculdade, entrei no curso de Direito, fiz 2 semestres, passava colando em todas as provas, não estava aguentando mais. Estava trabalhando com internet, Deus já estava me chamando para fazer outra coisa que não era o que os meus pais queriam que eu fizesse. O que meus pais queriam que eu fizesse não era o meu sonho, não era o chamado de Deus para minha vida. Então, essa pressão por fazer um sonho deles não era o que Deus tinha para mim, não era o meu sonho. Estava me atrapalhando, porque era aquela cobrança e todo dia eles comentando sobre faculdade, comentando sobre isso, e eu tentando mudar quando eu achava que eu podia mudar o pensamento deles. Mas você não pode mudar os pensamentos dos seus pais, você não consegue mudar o pensamento da sua família. Então nem gasta energia com isso, nem gasta energia tentando explicar o seu modo de pensar.
Se você pensa fora da curva, como a minoria das pessoas, não gasta a sua energia tentando explicar para as outras pessoas, para sua família, qual é a sua forma de pensar, porque não interessa para eles. Muitas vezes você não vai ter nem resultado no momento e não tem nem argumento que você possa usar para mudar o pensamento deles, porque eles não estão vendo resultado. Só que você sabe, Deus está falando com você que tem algo para sua vida, só que você não consegue passar isso para eles e explicar isso para eles. Então tá no mesmo ambiente, você vai se sentir um pouco preso. Você precisa queimar as carroças, queimar tudo, todos os planos B e focar no plano A, que é o plano de Deus. O plano que Deus tem para sua vida. Não adianta você querer viver o que os outros vivem, porque Deus tem um plano, Deus tem um chamado para cada um. Então, se Deus chama você, você não tem que se preocupar com o plano B. Você tem que depositar uma confiança nele, largar tudo que for preciso e seguir no plano A, que é o plano de Deus, depositando toda a confiança nele. Ignorar, muitas vezes, que até os seus pais estão dizendo, mas não é por mal. É porque eles querem ver você bem, eles são preocupados. Só que se o seu pensamento é diferente, não tem como você discutir com eles. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, porque aqui você vai ver muito conteúdo de valor. Você vai aprender a trabalhar com a internet, você vai aprender a alinhar o propósito que Deus tem para sua vida, alinhar os princípios bíblicos, os princípios cristãos com os negócios. Vem para esse lado da internet. Acessa aqui o link da descrição que tem um grupo gratuito de networking para todo mundo do mercado digital, que está iniciando, que já está nesse mercado. Tem muita troca de conhecimento de forma gratuita lá. Eu tô lá nesse grupo também ajudando todo mundo. Então só entrar aqui no link da descrição. Acesse meu Instagram que tá aqui na descrição também. Lá eu posto várias dicas rápidas. Dá um like. Tamo junto. Fica com Deus. Até a próxima.